O dia em que o menino ficou sozinho não teve gritos, nem despedidas dramáticas. Não houve alguém chorando na porta, nem promessas de que voltaria. O abandono chegou do jeito mais cruel possível, em silêncio. A casa de barro em serra talhada parecia a mesma de sempre, as paredes rachadas, o chão batido, o telhado baixo que deixava o calor entrar como um castigo. Mas algo havia mudado. Pela primeira vez, não havia ninguém respirando além dele. O menino sentou no chão, encostado na parede quente, e ficou ali por um tempo que não sabia medir. Não chorou. Crianças abandonadas aprendem cedo que chorar não chama ninguém. Ele apenas olhou para a porta de madeira torta, esperando algum barulho que nunca veio. O vento passava pelas frestas, levantando a poeira fina que grudava na pele. A fome começou como um incômodo distante, mas ele já conhecia essa sensação. A solidão era nova. E doía mais. Ele tinha apenas 9 anos quando percebeu que não era mais responsabilidade de ninguém. A mãe havia partido meses antes, vencida por uma doença que ninguém tratou. O pai nunca existiu de verdade, era só um nome esquecido em alguma conversa antiga. Os parentes desapareceram um a um, cada qual com sua desculpa silenciosa. Até que sobrou só ele, e a casa. Antes de continuar essa história, eu te faço um pedido rápido: se inscreva no canal. Essas histórias não são contadas para entreter, são contadas para não serem esquecidas. Agora, continue comigo. A casa de barro não era abrigo. Era apenas o lugar onde ele ainda estava vivo. À noite, o escuro chegava cedo, engolindo tudo. Sem luz, sem vela, sem ninguém para dizer vai ficar tudo bem. O menino dormia encolhido, com medo dos sons que vinham de fora, passos que talvez nem existissem, latidos distantes, vozes que o vento carregava. Ele aprendia, noite após noite, que ninguém vinha. Nos dias seguintes, ele tentou repetir a rotina antiga, como se isso pudesse trazer alguém de volta. Varreu o chão com um galho seco. Organizou as poucas coisas que tinha. Sentou no mesmo canto onde costumava comer com a mãe. Mas a comida acabou rápido. E quando acabou, não houve pânico imediato. Houve resignação. Crianças abandonadas não perguntam por quê. Elas perguntam até quando. O menino começou a sair pela cidade durante o dia. Andava pelas ruas quentes de Serra Talhada observando pessoas que não o viam. Passava por adultos que desviavam o olhar. Por crianças que voltavam para casas cheias de vozes. Ninguém perguntava onde estavam seus pais. Talvez porque a resposta fosse óbvia demais. Talvez porque ninguém quisesse ouvir. À tarde, ele voltava para a casa de barro. Sempre voltava. Não porque quisesse, mas porque não tinha para onde ir. A casa era tudo o que restava de uma vida que já não existia mais. À noite, o menino conversava sozinho. Falava baixo, como se alguém pudesse escutar. Às vezes, chamava pela mãe. Outras vezes, ficava em silêncio absoluto, com medo de admitir que estava completamente só. O abandono não chegou como um evento. Ele chegou como um processo lento. Um dia sem comida. Outro sem conversa. Outro sem esperança. E a casa de barro, testemunha muda, continuava de pé, enquanto o menino começava, por dentro, a desmoronar. A fome não chegou como um choque. Ela se instalou devagar, quase educada, como se pedisse licença para ficar. No primeiro dia sem comida, o menino apenas sentiu o estômago roncar. No segundo, a tontura veio junto com um cansaço estranho. No terceiro, ele já não lembrava exatamente como era a sensação de estar satisfeito. A casa de barro continuava a mesma, mas o corpo dele começava a mudar. E ninguém percebia. Ele aprendeu rápido que pedir ajuda era inútil. Na primeira vez que bateu na porta de uma casa vizinha, ficou parado por longos segundos, ouvindo passos do outro lado. Quando a porta se abriu apenas o suficiente para um rosto desconfiado aparecer, ele não conseguiu dizer nada. As palavras ficaram presas na garganta, misturadas com vergonha e medo. O adulto olhou para ele de cima a baixo, fez uma pergunta que o menino não entendeu direito, e fechou a porta. Não houve agressão. Não houve ajuda. Apenas indiferença. E a indiferença, ele descobriria, machuca mais do que qualquer rejeição explícita. Nos dias seguintes, ele passou a catar restos. Um pedaço de pão jogado fora. Uma fruta amassada no chão da feira. Às vezes, encontrava algo. Às vezes, voltava de mãos vazias. Quando encontrava, comia rápido, escondido, como se estivesse fazendo algo errado. Como se sobreviver fosse um crime silencioso que não devia ser visto. A cidade seguia sua rotina. O barulho das motos, as conversas altas,
o comércio abrindo e fechando. Serra Talhada não parou para notar que um menino estava desaparecendo aos poucos, mesmo continuando ali, andando pelas ruas. Ele se tornava parte da paisagem, e tudo que vira paisagem deixa de ser notado. À noite, deitado no chão da casa de barro, ele sentia o corpo fraco demais para se mexer. O calor parecia mais pesado. O ar, mais difícil de respirar. Ele sonhava com comida, mas não com banquetes. Sonhava com coisas simples, um prato de feijão, um pedaço de bolo seco, alguém dizendo com devagar. Acordava com o gosto da saliva amarga na boca e o mesmo vazio no estômago. Com o tempo, o menino parou de sair tanto. Andar exigia energia que ele já não tinha. Ficava sentado perto da porta, observando a rua de longe. Via pessoas passando, rindo, reclamando da vida. Pensava se alguma delas imaginava que, a poucos metros dali, uma criança passava dias sem comer. A resposta vinha sozinha, não imaginavam. Porque se imaginassem, algo teria mudado. E nada mudava. Ele começou a falar menos. Não por escolha, mas porque a voz parecia inútil. Para quem falar, se ninguém escuta? Às vezes, murmurava palavras desconexas, só para lembrar que ainda existia. O silêncio dentro da casa de barro era tão denso que parecia pressionar o peito. O menino aprendia, da forma mais cruel, que a solidão absoluta não faz barulho. O corpo emagrecido já não chamava atenção porque ninguém estava olhando. As roupas largas pendiam como se fossem de outra pessoa. Os olhos fundos carregavam uma expressão que não combinava com a idade. Crianças deveriam carregar curiosidade. Ele carregava exaustão. Um tipo de cansaço que não vem de brincar demais, mas de aguentar demais. Em algum momento, ele parou de esperar. Parou de imaginar que alguém apareceria. A esperança não acabou de uma vez, ela foi se esfarelando, dia após dia, como as paredes da casa de barro quando o vento mais forte batia. E enquanto isso, a cidade continuava viva, funcionando, indiferente. O menino ainda respirava. Ainda andava. Ainda existia. Mas já começava a entender que existir não significa ser visto. E quando uma criança entende isso cedo demais, algo dentro dela se quebra de um jeito que não tem conserto. O primeiro dia em que o menino não saiu de casa passou despercebido por todos. Nenhuma falta foi sentida, nenhum comentário foi feito, nenhuma pergunta foi levantada. A casa de barro permaneceu fechada, silenciosa, como se estivesse vazia. E, de certa forma, já estava. O menino ficou deitado quase o dia inteiro, economizando forças, ouvindo o próprio estômago reclamar em intervalos cada vez mais espaçados. A fome, agora, não gritava mais. Ela apenas existia, constante, como o calor que nunca ia embora. Ele percebeu algo importante naquele dia: ninguém estava procurando por ele. Não havia assistente social, não havia professor, não havia vizinho curioso. Nenhum adulto sentiu falta de uma criança. A ausência dele não causava impacto algum. E essa constatação pesou mais do que qualquer dor física. Nos dias seguintes, o menino passou a confundir as horas. Sem rotina, sem escola, sem ninguém para marcar o tempo, os dias se misturavam. Às vezes era manhã e ele achava que era tarde. Às vezes anoitecia e ele nem percebia. O corpo enfraquecido não pedia mais comida com urgência. Pedia descanso. Um descanso profundo demais para alguém tão pequeno. Quando precisava sair, fazia isso devagar. Os passos eram curtos. O sol parecia mais forte do que antes. As pessoas continuavam passando, e agora ele já nem tentava chamar atenção. Aprendeu que ser ignorado dói menos quando não se cria expectativa. Ele caminhava como quem já não espera nada. E isso, de algum modo, o tornava invisível de verdade. Houve um dia em que caiu no meio da rua. Não foi um desmaio dramático. Apenas tropeçou e não teve força para se levantar rápido. Ficou sentado no chão quente por alguns segundos longos demais para uma criança. Algumas pessoas olharam. Ninguém parou. Alguém comentou algo que ele não ouviu direito. Depois, levantou sozinho e seguiu. A vergonha colou na pele como poeira. Ele entendeu ali que até a fraqueza, quando é pobre, incomoda mais do que comove. A casa de barro começava a se desfazer. Pequenas rachaduras cresciam nas paredes. Quando chovia, a água entrava. Quando ventava, o frio vinha junto. O menino não consertava nada. Não tinha material, não tinha força, não tinha motivo. Consertar fazia sentido quando se planejava ficar. Ele já não planejava mais nada. À noite, o silêncio se tornava mais pesado. Ele não falava mais sozinho.
Nem chamava pela mãe. As palavras haviam perdido função. O pensamento também começava a falhar. Às vezes, ele tentava lembrar do rosto da mãe e não conseguia. Isso o assustava mais do que a fome. Esquecer era como perder de novo alguém que já havia partido. Mas a mente cansada não pedia permissão. Ela apenas apagava o que doía demais para carregar. O menino passou a dormir cada vez mais. Não porque estivesse descansado, mas porque dormir era o único momento em que não sentia nada. Nem fome, nem medo, nem solidão. Apenas um vazio sem peso. Quando acordava, demorava para lembrar onde estava. Por alguns segundos, ainda existia a ilusão de que alguém poderia estar ali. Mas bastava abrir os olhos para ver as paredes de barro, o chão batido, a ausência completa de qualquer sinal humano. Em Serra Talhada, a vida seguia. Festas aconteciam. Crianças brincavam nas ruas. Famílias se reuniam. E, em uma casa esquecida, um menino aprendia a desaparecer lentamente, sem alarde, sem testemunhas, sem registro. Não era uma tragédia repentina. Era um apagamento contínuo. Um sumiço que não dava manchete porque acontecia devagar demais para chamar atenção. Ele ainda estava vivo. Mas já começava a entender algo cruel. Morrer não é apenas parar de respirar. Às vezes, morrer é quando ninguém mais percebe que você está ali. O corpo do menino começou a falhar antes que a mente aceitasse. As pernas tremiam quando ele ficava em pé por muito tempo. As mãos, finas demais, já não seguravam direito o que encontrava. Havia dias em que a visão ficava turva, como se o mundo estivesse sempre à beira de desaparecer. Ainda assim, ele continuava. Não por força de vontade, mas porque parar significava algo que ele não estava pronto para nomear. Em uma manhã abafada, tentou caminhar até a feira mais uma vez. Não porque acreditasse que encontraria comida, mas porque ficar parado doía mais. Cada passo parecia exigir um esforço desproporcional. O sol batia direto na cabeça, e o suor escorria frio pelas costas. O menino parou no meio do caminho, apoiou-se em um muro descascado e fechou os olhos. O mundo girou lentamente. Quando abriu os olhos, já estava sentado no chão, cercado por sombras que não ofereciam abrigo algum. As pessoas passaram. Algumas olharam rápido, como quem confirma que aquilo não é problema seu. Outras desviaram completamente. Ninguém perguntou o nome dele. Ninguém perguntou onde estavam seus pais. Talvez porque todos soubessem a resposta. Talvez porque perguntar exigisse responsabilidade demais. Ele conseguiu voltar para a casa de barro horas depois, arrastando os pés, carregando o próprio peso como um fardo estranho. Ao entrar, caiu no chão e ficou ali. Não havia energia para levantar. Não havia medo suficiente para se preocupar. Apenas um cansaço profundo, antigo, como se estivesse cansado há anos. A febre veio à noite. O corpo queimava enquanto a casa de barro permanecia fria. O menino tremia, enrolado em um pano velho que já não aquecia nada. Pensou em chamar alguém, mas não sabia quem. Pensou em gritar, mas não sabia se teria voz. Pensou na mãe, mas o rosto dela vinha em pedaços desconexos. A febre confundia tudo. O tempo deixava de existir. Nos dias seguintes, ele quase não saiu. Bebia água quando conseguia, de uma garrafa esquecida, reaproveitada incontáveis vezes. Comer já não era uma preocupação constante. O corpo parecia ter aceitado que não viria nada. A fome virou um fundo silencioso, distante, como um ruído permanente que se aprende a ignorar. Em algum momento, um vizinho percebeu que fazia tempo demais que o menino não era visto andando pela rua. Comentou com outro, que comentou com outro. As palavras circularam, mas nenhuma ação veio junto. Ele sempre foi assim, disseram. A família nunca prestou. Como se isso explicasse tudo. Como se explicações substituíssem cuidado. Quando finalmente alguém bateu à porta da casa de barro, não foi por preocupação real. Foi curiosidade. O homem chamou uma vez. Chamou duas. Não houve resposta. Empurrou a porta e encontrou o menino deitado no chão, magro demais, quente demais, fraco demais. O susto durou poucos segundos. O incômodo, menos ainda. Chamaram ajuda porque era o procedimento correto, não porque se importavam. O menino foi levado em uma ambulância velha, sem sirene. No caminho, olhava para o teto, tentando entender se aquilo era resgate ou apenas mais uma mudança de lugar. Ninguém explicou nada. Ninguém segurou sua mão. Ele chegou ao hospital como chegou à vida, sozinho. No hospital, recebeu atendimento básico. Soro. Remédio para a febre. Um olhar rápido de profissionais cansados.
O diagnóstico foi simples: desnutrição severa, infecção, abandono. Palavras técnicas para uma realidade antiga. Ele ficou alguns dias ali, em uma cama fria, cercado por outros corpos igualmente esquecidos. Ninguém o visitou. Nenhum parente apareceu. Nenhuma história comoveu ainda. Quando teve alta, não havia para onde ir. A solução encontrada foi a mesma de sempre: devolvê-lo ao lugar de onde nunca deveria ter saído. A casa de barro. Porque resolver de verdade exigiria mais do que formulários e boa vontade passageira. Ele voltou. Mais fraco. Mais silencioso. Mais invisível. E a cidade respirou aliviada, acreditando que o problema havia sido resolvido, quando na verdade apenas havia sido adiado. Nos primeiros dias depois da volta do hospital, a casa de barro deixou de ser completamente invisível. Algumas pessoas passaram em frente com mais atenção do que antes. Um vizinho deixou um prato de comida uma vez. Outro apareceu com roupas velhas que já não serviam a ninguém. Houve comentários, cochichos, frases soltas dizendo que agora alguém precisava olhar por ele. Mas olhar nunca significou ficar. E ficar nunca foi uma opção real. O menino comeu devagar naquele primeiro prato, como se não confiasse que aquilo era permitido. O estômago, desacostumado, doeu. O corpo fraco reagia mal até aquilo que precisava. Ainda assim, ele não reclamou. Não sabia como. Não tinha aprendido a pedir mais. Aprenderá apenas a aceitar o que vinha, quando vinha. Por alguns dias, uma assistente social apareceu. Sentava-se na única cadeira da casa, anotava coisas em um papel, fazia perguntas que o menino respondia com frases curtas. Perguntou se havia parentes. Ele disse que não. Perguntou se alguém cuidava dele. Ele disse que não. Perguntou se sentia bem ali. Ele não soube responder. Como explicar que aquele lugar era tudo o que restava, mesmo sendo insuficiente? Como explicar que sair dali não significava ir para algum lugar melhor, apenas ir para outro tipo de abandono? Nada mudou de verdade. Não houve abrigo definitivo. Não houve família acolhedora. Não houve acompanhamento contínuo. Houve promessas vagas e visitas espaçadas. E promessas, quando não se cumprem, machucam mais do que o silêncio absoluto. Aos poucos, as visitas diminuíram. O prato de comida deixou de aparecer. As roupas se tornaram as mesmas de antes, largas, gastas, sujas. A cidade voltou à sua rotina. O menino voltou a ser apenas um corpo pequeno ocupando espaço demais para quem não queria ver. Ele tentou manter alguma regularidade. Limpava a casa quando conseguia. Buscava água. Sentava-se na porta no fim da tarde, observando o céu mudar de cor. Não havia mais perguntas dentro dele. Apenas uma aceitação cansada. Ele não esperava ser salvo. Não esperava ser adotado. Não esperava sequer ser lembrado. Esperar doía demais. À noite, os pensamentos vinham mais pesados. Ele lembrava do hospital, das luzes fortes, do cheiro estranho. Lembrava que, por alguns dias, alguém mediu sua febre, perguntou se estava com dor. Aquilo agora parecia um sonho distante, quase irreal. A realidade era a mesma de sempre: silêncio, escuro, solidão. Com o passar das semanas, o corpo voltou a enfraquecer. Sem alimentação adequada, sem acompanhamento médico, sem cuidado constante, o pouco que havia sido recuperado se perdeu. O menino emagreceu de novo. A tosse voltou. A febre aparecia e desaparecia. Ele não falava disso com ninguém. Não havia com quem falar. As crianças da rua já não brincavam perto da casa. Os adultos já não comentavam. O caso havia esfriado. A história deixará de ser novidade. E, em uma sociedade cansada, aquilo que não é novo deixa de importar rapidamente. O menino começou a passar mais tempo deitado. Olhava para o teto de barro, contando rachaduras, acompanhando formigas que entravam e saíam por buracos invisíveis. Pensava, às vezes, se faria diferença desaparecer de vez. Não como um pensamento dramático, mas como uma constatação lógica. Se ninguém vinha quando ele estava ali, talvez também não viesse quando não estivesse mais. Ele não queria morrer. Mas já não via razão clara para continuar vivendo daquela forma. A linha entre uma coisa e outra começava a ficar confusa demais para alguém tão novo. E, enquanto isso, Serra Talhada seguia funcionando. O comércio abria. As ruas enchiam. As pessoas resolviam seus próprios problemas. O menino, mais uma vez, ficava para depois. Só que depois, para algumas histórias, nunca chega. Chegou um momento em que o menino deixou de marcar o tempo pelos dias.
Passou a marcar pelo cansaço. Acordava cansado. Dormia cansado. O corpo inteiro parecia pesado demais para ser carregado. Levantar da esteira improvisada exigia um esforço que, muitas vezes, ele simplesmente não tinha. Quando conseguia ficar em pé, permanecia parado por alguns segundos, esperando a tontura passar, esperando o mundo parar de girar. Nem sempre parava. A casa de barro estava mais vazia do que nunca. Não apenas de comida ou de pessoas, mas de sentido. Os objetos que restavam pareciam não pertencer a ninguém. A panela velha, o copo lascado, o pano no chão. Tudo existia sem função clara, assim como ele. A sensação era de que tudo ali estava apenas ocupando espaço, aguardando o momento de desaparecer. O menino já não saía todos os dias. Às vezes, ficava 2, 3 dias sem pisar fora da casa. O sol entrava pela porta aberta, desenhando sombras no chão batido. Ele observava essas sombras se moverem lentamente, como se fossem a única coisa viva ali dentro. Não sentia mais fome da mesma forma. O estômago doía em silêncio. O corpo parecia ter desistido de pedir. As vozes da rua chegavam abafadas, distantes. Risadas, discussões, músicas. Tudo parecia acontecer em outro mundo. Um mundo ao qual ele não pertencia. E quanto mais essa percepção se firmava, menos ele sentia vontade de lutar contra ela. Não havia revolta. Não havia raiva. Apenas uma aceitação fria, cansada, quase adulta demais para uma criança. Em uma tarde especialmente quente, o menino sentou-se do lado de fora da casa e ficou olhando para o chão por muito tempo. A poeira grudava nos pés descalços. Ele percebeu o quanto estava magro quando viu os próprios joelhos salientes, os braços finos demais. Passou a mão pelo braço e sentiu os ossos com clareza. Aquilo não o assustou. Apenas confirmou algo que ele já sabia. Seu corpo estava indo embora antes mesmo de ele perceber. Ele começou a pensar menos no futuro. Pensar dava trabalho. Dava dor. Passou a viver em intervalos curtos, de um momento ao outro. Água agora. Sombra agora. Descanso agora. O amanhã não existia como ideia concreta. Era apenas uma palavra vazia, algo que outras pessoas tinham o privilégio de usar. À noite, o sono vinha irregular. Às vezes, dormia por horas seguidas. Às vezes, acordava assustado, com o coração acelerado, sem saber por quê. Não havia mais sonhos claros. Apenas imagens desconexas, sensações de queda, de frio, de vazio. Quando acordava, demorava a entender onde estava. Por alguns segundos, esquecia até quem era. E essa perda momentânea de identidade trazia um alívio estranho. Ninguém bateu a porta naquela semana. Nenhuma visita. Nenhuma pergunta. A assistente social não voltou. Os vizinhos não apareceram. O menino percebeu, com uma clareza dolorosa, que havia sido oficialmente esquecido. Não como um erro temporário, mas como um fato definitivo. Foi nesse ponto que ele parou de esperar. Não fez um anúncio interno. Não tomou uma decisão consciente. Apenas deixou de reservar energia para algo que nunca vinha. A espera consumia forças demais. E ele precisava dessas poucas forças para simplesmente continuar respirando. Em algum momento, sentado no escuro da casa de barro, ele pensou que talvez sua existência fosse um engano prolongado. Uma falha no sistema. Algo que havia passado despercebido e agora seguia ali, sem função, sem lugar. A ideia não veio carregada de tristeza. Veio com uma estranha tranquilidade. O abandono absoluto não provoca sempre desespero. Às vezes, provoca silêncio. Um silêncio tão profundo que engole até o instinto de lutar. E naquele silêncio, o menino começou a desaparecer de verdade, não para os outros, mas para si mesmo. Os sinais vieram em pequenas falhas do corpo, quase discretas demais para chamar atenção. As mãos passaram a tremer mesmo quando ele estava parado. A respiração ficou curta, superficial, como se o ar tivesse se tornado pesado demais para entrar. Havia momentos em que o menino precisava parar tudo apenas para recuperar o fôlego. Sentava no chão, encostava as costas na parede de barro e esperava. Esperava sem saber exatamente o que. A água já não matava a sede. Bebia e continuava com a boca seca. A cabeça doía com frequência, uma dor surda que não ia embora. Às vezes, a visão escurecia por alguns segundos, e ele precisava se apoiar para não cair. Quando isso acontecia, ele ficava parado, contando mentalmente até o mundo voltar. Sempre voltava. Ainda. A casa de barro parecia menor. O ar mais quente. As paredes mais próximas.
Ele quase não saía mais. Os poucos passos que dava doíam. O chão irregular machucava os pés sensíveis. O menino passou a passar dias inteiros deitado, olhando para nada, ouvindo apenas o próprio coração bater fraco demais para alguém tão jovem. O tempo perdeu completamente o sentido. Não havia diferença clara entre manhã e noite. Às vezes, ele acordava achando que ainda era dia e percebia, pela escuridão, que o mundo havia girado inteiro enquanto ele dormia. Ninguém percebeu sua ausência prolongada. Nenhum comentário surgiu. Nenhuma preocupação tardia apareceu. Houve um dia em que tentou se levantar e não conseguiu. As pernas simplesmente não responderam. Não foi um momento dramático. Apenas uma constatação silenciosa. Ele tentou mais uma vez, apoiando as mãos no chão, forçando o corpo. Falhou. Deitou de novo. O esforço deixou exausto. O coração acelerado. A respiração curta. Ficou ali por horas. Talvez o dia inteiro. Não saberia dizer. Pensou em gritar. Pensou em bater na porta. Pensou em chamar alguém pelo nome, mas não havia nomes na mente dele. Não havia rostos. Não havia vínculos. Apenas a casa de barro, o chão frio e o próprio corpo falhando. O menino começou a sentir um frio estranho, mesmo com o calor do sertão. Encolheu-se instintivamente. O pano velho já não aquecia nada. Tremia. Não de medo, mas de fraqueza. O corpo estava gastando as últimas reservas sem pedir permissão. Do lado de fora, a vida seguia. Motos passavam. Pessoas conversavam. Crianças brincavam em ruas mais afastadas. A casa de barro permanecia fechada, silenciosa, como se estivesse vazia. E, para todos os efeitos práticos, já estava. Em algum momento, o menino percebeu que pensar exigia esforço demais. As ideias vinham fragmentadas, confusas. Não havia lembranças claras. Não havia desejos. Apenas sensações vagas de peso e cansaço. O corpo parecia querer desligar, aos poucos, como algo que já não sustenta a própria função. Ele não se despediu de ninguém. Não escreveu nada. Não deixou sinais. Não porque não quisesse, mas porque nunca tivera a quem se dirigir. Sua história não tinha público. Não tinha testemunhas. Não tinha plateia. A casa de barro assistiu tudo em silêncio. As paredes rachadas. O teto baixo. O chão batido. Nenhum vizinho percebeu a ausência de barulho. Nenhum adulto estranhou o tempo demais sem vê-lo. O desaparecimento de uma criança não aconteceu de repente. Aconteceu aos poucos, na frente de todos, e, ainda assim, longe demais para que alguém se sentisse responsável. E quando o corpo do menino finalmente parou de reagir, não houve sirene. Não houve correria. Não houve urgência. Houve apenas mais um silêncio no sertão. A cidade só percebeu quando já não havia mais nada a ser percebido. Não foi por preocupação, nem por ausência sentida. Foi por acaso. Um cheiro estranho, comentado entre dois vizinhos, algo fora do normal. A porta da casa de barro foi empurrada sem cuidado, como quem entra em um lugar que já não considera humano. Lá dentro, o silêncio não respondeu. O menino estava no chão, pequeno demais para ocupar aquele espaço, imóvel demais para permitir dúvida. Ninguém gritou. Ninguém correu em desespero. Houve um recuo instintivo, um comentário baixo, um olhar que evitava ficar tempo demais. Alguém chamou as autoridades porque era o protocolo. Não porque havia urgência. Urgência existe apenas enquanto ainda há algo a salvar. Quando chegaram, trataram o corpo como evidência. Anotaram horários aproximados. Fizeram perguntas formais. Tiraram fotos rápidas. O menino deixou de ser menino ali. Tornou-se o caso. Um item a ser resolvido, arquivado, encerrado. Não perguntaram quem ele era de verdade. Perguntaram apenas o que precisavam para preencher relatórios. Alguns vizinhos se juntaram do lado de fora. Comentários surgiram, muitos deles defensivos. Ninguém sabia. A família nunca prestou. Essas coisas acontecem. Frases prontas, usadas para afastar a culpa, como se a culpa fosse contagiosa. Poucos olharam para casa. Menos ainda olharam para dentro. O corpo foi levado sem cerimônia. Nenhuma sirene. Nenhum ritual. Nenhuma despedida. A rua voltou a fazer barulho logo depois. A vida exige continuidade, e a partida de alguém invisível não interrompe rotinas. No fim do dia, quase tudo parecia normal novamente. Houve uma tentativa tímida de comoção. Um comentário no rádio local. Uma nota curta em algum portal.
Menino é encontrado em casa abandonada. A palavra abandonada descrevia o imóvel, não a criança. O abandono humano ficou implícito demais para incomodar. No dia seguinte, a história já era velha. Outras notícias ocuparam o espaço. Outras tragédias disputaram a atenção. O menino passou a existir apenas como lembrança vaga, e lembranças vagas não exigem mudança. A casa de barro ficou fechada por alguns dias. Depois, alguém decidiu que era melhor derrubar. Por segurança. O barro caiu fácil, como tudo que nunca foi sustentado direito. Restou um terreno vazio, sem placa, sem marca, sem memória oficial. Nada indicava que ali uma criança havia passado os últimos dias da vida esperando por algo que nunca veio. A cidade seguiu. Sempre segue. E ao seguir, confirmou aquilo que o menino aprendeu cedo demais: perceber não é o mesmo que cuidar. Chegar tarde não é acidente, é método. Depois que o menino foi levado, começou a parte mais eficiente de todas, o esquecimento organizado. Papéis foram preenchidos, carimbos aplicados, datas registradas com precisão que nunca existiu enquanto o menino ainda respirava. Cada setor fez sua parte mínima, suficiente apenas para que ninguém fosse responsabilizado por inteiro. O abandono, quando dividido em etapas, deixa de ser crime e passa a ser rotina. O relatório mencionava desnutrição, infecção, negligência. Palavras corretas, frias, escolhidas com cuidado para não apontar diretamente para ninguém. Não havia campo para a indiferença coletiva. Não havia linha para poderia ter sido evitado. O sistema não trabalha com hipóteses morais, apenas com fatos encerrados. A assistente social que o havia visitado uma ou duas vezes foi chamada para prestar esclarecimentos. Disse que havia feito o possível. E, tecnicamente, estava certa. Dentro do limite do que lhe cabia, nada estava fora do protocolo. O problema é que o protocolo nunca foi feito para salvar quem não tem ninguém. Foi feito para registrar a perda depois. Nenhum responsável direto foi identificado. Não havia pais vivos. Não havia tutores legais. Não havia endereço alternativo. O menino não pertencia a ninguém específico, então sua partida passou a pertencer a todos, e, por isso mesmo, a ninguém. A responsabilidade se dissolveu no ar quente do sertão com a mesma facilidade com que a casa de barro havia caído. Na escola onde ele estudará algum dia, ninguém foi avisado oficialmente. Alguns professores lembraram vagamente do nome quando ouviram comentários soltos. Aquele menino quieto, disseram. Quietude sempre foi confundida com adaptação. Ninguém percebeu que o silêncio era pedido de ajuda. As crianças da rua comentaram por uma tarde. No dia seguinte, já brincavam no mesmo lugar, com a mesma intensidade. Crianças aprendem rápido a normalizar o que os adultos tratam como normal. Se os grandes seguem, os pequenos seguem também. O luto não ensinado vira apenas mais um intervalo curto entre uma brincadeira e outra. A cidade não parou. Não revisou políticas. Não criou urgências novas. Houve uma reunião pequena, técnica, em uma sala fechada. Concluíram que faltavam recursos. Sempre faltam. Recursos, tempo, pessoal. Nunca falta justificativa. O terreno onde ficava a casa virou apenas mais um espaço vazio. Às vezes, alguém passava por ali e sentia um desconforto breve, difícil de explicar. Logo passava. O incômodo não tinha utilidade prática. E tudo que não é útil é descartado rapidamente. O menino começou a desaparecer das conversas, depois das memórias, depois até da culpa ocasional. Seu nome foi esquecido antes mesmo de ser realmente conhecido. E isso é o que acontece quando uma vida nunca é tratada como prioridade. Ela não deixa rastro suficiente para incomodar. O abandono não terminou com a sua partida. Ele apenas mudou de forma. Passou a existir como estatística, como caso encerrado, como exemplo usado em discursos que não se traduzem em ação. A cidade aprendeu a lição errada, a de que tudo continuou funcionando apesar de tudo. E talvez essa tenha sido a parte mais cruel de toda a história, perceber que nada precisou mudar para que o menino deixasse de existir. Depois que tudo terminou oficialmente, a cidade seguiu com a mesma eficiência de sempre. O fluxo voltou ao normal porque, na prática, nunca havia sido interrompido. O menino não tinha emprego para faltar, família para chorar em público, patrimônio para gerar disputa. Sua ausência não criou vácuo mensurável. E aquilo que não cria vácuo não exige resposta. Os dias passaram e novas histórias ocuparam o espaço que, por um instante curto demais, havia sido dele. Outras tragédias, outros nomes, outros rostos.
A comoção, quando existe, precisa de novidade para sobreviver. A repetição cansa. O abandono, quando se repete, vira paisagem. E paisagens não mobilizam ninguém. Algumas pessoas disseram que foi uma fatalidade. Outras, que foi azar. Houve quem dissesse que Deus sabe o que faz. Frases que encerram discussões sem resolver nada. Nenhuma delas tocou no ponto essencial. O menino não morreu por falta de destino, morreu por excesso de ausência. Ausência de cuidado contínuo. Ausência de responsabilidade compartilhada. Ausência de vontade real de impedir que aquilo se repetisse. Não houve vigília. Não houve nome em placa. Não houve política pública emergencial nascida daquele corpo pequeno. Houve apenas o silêncio confortável de quem acredita que aquilo não vai acontecer de novo, mesmo sabendo, no fundo, que vai. Porque já aconteceu antes. Porque está acontecendo agora, em alguma outra casa esquecida. Porque continuará acontecendo enquanto o abandono for tratado como exceção e não como estrutura. A história do menino não termina com uma lição inspiradora. Não termina com alguém mudando de vida por causa dele. Não termina com um final digno. Ela termina como quase todas as histórias de crianças abandonadas terminam, fora de cena, fora de foco, fora da memória coletiva. Se alguém passou pelo terreno vazio onde antes havia uma casa de barro, talvez tenha sentido um incômodo leve, difícil de explicar. Um peso rápido no peito. Uma sensação de que algo ali não estava certo. Mas o incômodo passou. Sempre passa. Porque sentir demais paralisa, e a cidade não pode parar. A cidade precisa funcionar, mesmo que isso custe algumas vidas pelo caminho. O menino não virou símbolo. Não virou exemplo. Não virou alerta suficiente. Virou número. E números são fáceis de administrar. Eles não choram, não cobram, não voltam para perguntar por que ninguém ficou. O mais duro dessa história não é a partida. É a constatação de que ela foi perfeitamente compatível com o funcionamento normal das coisas. Nada precisou quebrar para que o menino se fosse. Nada precisou falhar de forma escandalosa. Tudo funcionou exatamente como foi desenhado para funcionar. E talvez seja por isso que essa história incomode tanto quando contada até o fim. Porque ela não aponta para monstros isolados. Aponta para um sistema inteiro que aprendeu a conviver com a perda desde que ela aconteça longe demais para gerar obrigação. Enquanto houver crianças vivendo sozinhas em casas de barro, esperando por visitas que não vêm, a história desse menino não será única. Será apenas mais uma entre tantas outras que não ganham título, nem roteiro, nem espaço suficiente para mudar nada. O sertão seguirá quente. As cidades seguirão cheias. As pessoas seguirão ocupadas. E algumas crianças continuarão aprendendo cedo demais que existir não é garantia de cuidado. Essa história termina aqui. Não porque foi resolvida, mas porque foi esquecida. Essa história não dói pelo que aconteceu no fim. Ela dói pelo que nunca aconteceu antes. Dói pelas portas que não se abriram, pelas perguntas que não foram feitas, pelas presenças que nunca chegaram. Dói porque, em nenhum momento, houve um gesto contínuo o suficiente para mudar o curso de algo que estava claramente se perdendo. O menino não precisava de heroísmo. Não precisava de discursos, nem de comoção tardia. Precisava de constância. Precisava de alguém que voltasse no dia seguinte. E no outro. E no outro. Mas o mundo ao redor funciona de outra forma. Ele se mobiliza por instantes, reage a choques, mas não permanece. E para quem cresce sem ninguém, a falta de permanência é mais cruel do que qualquer agressão direta. A cidade viu. Não de uma vez, não com clareza absoluta, mas viu aos poucos. Viu a casa sempre fechada. Viu o corpo pequeno demais andando sozinho. Viu o silêncio se prolongar. Mas ver não é o mesmo que assumir responsabilidade. Ver é fácil. Cuidar exige ruptura da rotina, exige incômodo, exige admitir que o problema não está distante, ele está ao lado. O que essa história revela não é uma falha isolada, mas um padrão. Crianças não desaparecem de repente. Elas vão se apagando lentamente enquanto o mundo continua funcionando. O abandono não grita. Ele se instala, se repete, se normaliza. E quando finalmente chama a atenção, já se tornou parte da paisagem. Talvez o mais perturbador seja perceber que tudo seguiu funcionando perfeitamente. Nenhum sistema precisou ser interrompido. Nenhuma estrutura precisou mudar. A engrenagem continuou girando, indiferente ao fato de que alguém pequeno demais foi deixado para trás. Isso nos obriga a encarar uma verdade desconfortável: não foi um acidente. Foi consequência. Essa história não pede piedade.
pede consciência. Porque enquanto continuarmos tratando o abandono como exceção, ele continuará sendo regra. Enquanto acreditarmos que perceber já é suficiente, continuaremos chegando tarde. E enquanto aceitarmos que algumas vidas podem ser esquecidas sem impacto real, estaremos todos, de alguma forma, participando desse silêncio. No fim, o que fica não é tristeza apenas, é a pergunta que insiste em permanecer. Quantas histórias parecidas continuam acontecendo agora, em lugares onde ninguém resolveu ficar tempo suficiente para impedir?